Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 117 do Rural Talks. Para quem não conhece o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio tecnológico, onde nós falamos com todas as startups, CVCs, VCs e corporações que trabalham em volta desse mercado, investem, potencializam esse mercado. Tudo bem, André Amorim? Tudo bem? Será que todo episódio você fala que, para você que não conhece ainda, será que tem gente que não conhece ainda? Cara, a vida é feita de, a vida é Será? feita da persistência, você tem que persistir. Um dia você vai ser Eu conhecido. te provoco toda vez com isso, tô brincando. E Tudo hoje, especialmente, gravando de um outro lugar. Bom, o público vai perceber. Estamos gravando aqui do Cubo, gente. Tivemos um imprevisto no local que nós gravamos, mas está passando da BBC.news em todos os canais da BMC, tanto na Vivo, na Claro e na Sky. Está presente ali toda terça-feira às 13 da tarde e sábado às 7 da manhã. Para quem acorda cedo como eu, para ver o Globo Rural, tal, você vê também um podcast. Traz tecnologia, um pouquinho de tecnologia do agronegócio. Antes da gente começar, pessoal, o comercial do bem aqui com o Hospital do Amor, com a campanha O Agro contra o Câncer. É uma campanha que está trazendo aqui conhecimento para que vocês possam ajudar, impulsionar com esse hospital que trabalha de forma humanizada e totalmente gratuita, ajudando a população. Para quem não conhece, entra no site hospitaldoamor.com.br, conheça um pouquinho mais do trabalho que está sendo desenvolvido lá em Barretos, né? Inclusive está começando a festa de peão esse fim de semana agora, até semana que vem, o hospital sediado em Barretos, então vai estar bem movimentado. E a Rural vem aqui para potencializar, para que você possa ajudar. Tem um QR Code aqui na tela para que a gente possa doar e ajudar esse hospital que faz um trabalho belíssimo aqui. E hoje, André Amorim, importamos um gaúcho. Rapaz. De Caxias pro mundo. Rapaz, obrigado, Daniel Randon, presidente da Randon Corp, está aqui com a gente para falar um pouquinho de toda essa tecnologia envolvida na produção de tantos e outros produtos que ajudam o agronegócio aqui a movimentar e, vamos dizer assim, entregar o que é proposto lá na ponta, né? Obrigado, Rodrigues. Obrigado, André, por essa oportunidade aqui nesse podcast. Então, para nós é um orgulho, ainda mais esse ano que a Randon Corp completa 75 anos de história. Essa empresa começou em 1949 com uma pequena oficina mecânica com reparo de freios. Legal. De reparo de freios foi para o semi-reboque e autopeças. Então, hoje nós estamos aí em mais de 120 países e com 75 anos e com um orgulho muito grande de continuar o legado aí que iniciou meu pai e meu tio em 75 anos atrás. Não, obrigado, Daniel. Obrigado, eu agradeço. Você não teve oportunidade ainda, mas nós vamos juntos lá visitá-los. Eu tive lá em 2021, se não me engano, 22, né? O Daniel recebeu a gente lá, conhecemos a indústria toda. Foi uma visita super rica e eu me surpreendi com a parte tecnológica, como é uma indústria, né, tradicional, já de 75 anos agora, que vem do mundo, vamos dizer, da indústria aí de mecânica, né? Poxa, se tornou uma companhia tecnológica. Isso é muito interessante. A gente vai explorar isso aqui porque tem que ter inovação na veia para continuar inovando e trazendo isso, novidades aí para o mercado. E eu queria entender um pouquinho, antes da gente entrar em tudo que está sendo feito hoje, Daniel, um pouquinho dos primeiros passos, como que foi a história de criação ali, porque é super importante, eu gosto de relembrar porque isso remete que todo negócio grande começou pequeno e a gente tem a oportunidade de falar com os empreendedores que estão montando startups aqui e falar, cara, o seu negócio hoje, dependendo de como você tomar as decisões aqui no meio do caminho, vai se transformar num negócio grande. Não, e sem dúvida, né, Rodrigues? Todo mundo começa como uma startup, nós podemos dizer assim. A Randon, em 1949, iniciou assim. Nossa região de Caxias do Sul é uma região montanhosa, né, a região da Serra Gaúcha. Exato. E naquele período, em 1949, nós tínhamos muito transporte de madeira. E os caminhões, a maioria deles equipados com freio hidráulico. E aí começou a surgir a oportunidade. Então a inovação ela vem, primeiramente, sempre de uma grande oportunidade. E meu tio tinha essa capacidade de engenheiro, né? E meu pai nas partes de negócio, de administrar e trabalhar com os clientes.
Então uniu ali a fome com a vontade de comer. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a trocar o freio hidráulico, que é um freio com líquido, quando esquentava se perdia o líquido e nós tínhamos muitos acidentes, né? E trouxe o freio a ar. O freio a ar é uma mola comprimida dentro do freio que quando acaba o ar ou a falta de ar ou a baixa pressão, ela expande e trava as rodas, dando muito mais segurança. Então ali já começou a inovação na veia. Década de 70, acho que um dos grandes pontos importantes foi que meu pai, numa viagem para a Europa, voltou e disse, puxa, a Europa são vários países, né? E olha, o Brasil, o tamanho do continente, a oportunidade que nós temos aqui de crescer. E a década de 70 foi uma grande década para o nosso país. Milagre, né? Um grande milagre, né? E aí ele voltou e falou com o meu tio e disse, olha, vamos abrir o capital e vamos montar uma unidade, que na época a gente chamava no interior de Caxias, hoje é dentro da cidade, para produzir 1.000 semi-reboques por mês. Esse era o projeto. Naquela época, a Randon produzia 800 por ano. Então, meu pai é super visionário e nesse período, então, ele teve essa visão e persistência, né, e resiliência. E na época era uma inovação grande, até porque muitos falavam, Raul, vai abrir o capital, vai trazer sócios, né? Década de 70. Ainda mais em Caxias do Sul, todo mundo é empresa na mão, né? Os gringos lá eram muito desconfiados com sócio, ainda são, e com estrangeiros. Então, nessa oportunidade, meu pai iniciou a década de 70 com uma empresa de capital aberto. Mas tu vê, né? Só em 2000 que nós começamos a produzir 1.000 semi-reboques por mês. Atualmente chega aí, alguns meses, mais de 3.000 semi-reboques. Legal. Então, mas teve vários marcos importantes da empresa. Década de 70 mesmo, o próprio início do terceiro eixo, uma das primeiras empresas no mundo. E essa época era uma época muito fragmentada, a indústria em si, que vocês atuavam Fazia também? Tudo dentro. Era tudo. Praticamente até a década de 90, a dificuldade de importar era grande, ou ter fornecedores, tanto que tu vê, a década de 70, além do terceiro eixo, na década de 70 mesmo, fizemos a primeira parceria com a Cocum, que era uma empresa de fabricantes de caminhões fora de estrada, né, os 30, 35 toneladas. E própria década de 80, começamos algumas outras joint ventures, como a que nós temos até hoje com os americanos, que é na Freios Master, que somos líder em freios para veículos comerciais, tanto caminhões, ônibus, semi-reboques. Onde se buscava tecnologia, um parceiro que queria também entrar no mercado. Brasil, né? claro. Nós, com a liderança de semi-reboques, éramos a empresa ideal para isso. Então, sempre se buscou parceiros, tecnologia, como uma maneira de crescer. E a década de 90 que o mercado brasileiro começou, sem dúvida, a abrir, né? Então, até por isso que meu pai lá atrás resolveu fazer queijo parmesão na década de 90 e importou de tudo, vaca, equipamentos. Não, é isso que eu queria depois até entender, como é que sai do freio pro queijo. Não, eu sou consumidor, ferreiro. Mas é a questão, meu pai, né, nasceu em Caxias do Sul, nasceu em Tangará, mas a família veio para Caxias do Sul. E sempre teve a questão, né, na veia do sangue aí, italiano, aí, do agro, da cultura da uva, né, e do vinho que nós temos lá na região. Então, na década de 70 mesmo, começou a plantar maçã em Vacaria como uma oportunidade de leis de incentivo que nós tínhamos, né? E sempre gostou dessa parte. Então, era o hobby do final de semana do meu pai, era trabalhar. Então, se trabalhava de segunda a segunda. Ou nas carretas, como nós falamos, nas autopeças, mas também não só na indústria como no agronegócio, assim que surgiu. Mas a paixão dele era empreender, né? Então essa visão de empreendedor acabou abrindo outros negócios, né? E até por causa da Randon, que hoje a Randon Corp nós temos aí vários verticais e vários produtos, até por essa visão dos valores que nós temos que veio dos fundadores, né? Tinha que ter um queijo bom para comer na polenta, para acompanhar o vinho. É isso. Com certeza. É isso, tem que ter, né? Tomar café da manhã com aquela polentinha. E uma coisa, meu pai sempre buscou, que é um desafio, né? Não só de inovar, mas sempre ter um produto com qualidade, um produto top, e isso em tudo que ele fez, né? Então, esse é o nosso legado que nós temos aí de continuar entrega, né? Com certeza. essa entrega. Muito bom.
E já que a gente já abordou a história da Randon, eu queria entrar um pouquinho agora no como que se dá o processo de inovação dentro da Randon. Eu sei que tem o processo, tem laboratório, tem a inovação colaborativa, tem a Open Innovation, né? Queria que você pudesse explicar um pouquinho, porque isso aqui, além de ser um case, um exemplo para outras corporações, mostra também como que você vai se relacionar com as startups, que é super importante para a gente. Assim, hoje a gente tem colocado os 3 pilares principais de inovação, né? Que é a melhoria contínua e disruptiva, isso para nós é bem importante, principalmente quando tu olha nessa área de tecnologia avançada. A gente tem investido muito em materiais, novos materiais, então via o Instituto Hercílio Randon, que é uma ICT que eu vou explicar depois. O segundo ponto é a questão da mobilidade, né? A gente tem olhado muito que a gente tem essa visão da mobilidade, tanto dos nossos produtos, cada vez mais uma visão sustentável, né? Mas a mobilidade é o nosso papel, é o nosso foco como business, né? E o terceiro é a questão de colaboração e Open Innovation, né? Ou seja, a colaboração é cada vez mais importante. Alguns pontos importantes, lá em 2017 que nós começamos a trabalhar com as lideranças, o que é uma startup, colocamos 3 pessoas num coworking e ali começou a experiência. Nós tivemos muita sorte de trazer a primeira startup como parceira na época, que era na contratação de colaboradores. E ali começou a surgir, né, que era a GUP. Nesse primeiro momento, uma oportunidade onde as lideranças entenderam a importância de startup e como pode cortar caminhos e facilitar, né? Eficiência, né? E nós colocamos ali num coworking 3 pessoas externo, né, com orçamento, porque imagina a governança contratar uma startup, né, nós com compras corporativas centralizadas, pegar o histórico de 3 anos, é aquela coisa, né? A gente já viu que já é um modelo diferente. Então ali o que eu acredito que ocorreu? Começa a mudança de mindset da liderança, que é importante. Começaram a entender que nesse trabalho nós conversamos aí com Marco Polo, Florência, as empresas da região, Soprano, por exemplo, começamos a dividir as dores em comum, principalmente quando tu olha back office, né? Algumas coisas que a gente não compete, então a gente podia até abrir outros pontos além do back office. E aí começou a perceber dores comuns onde as startups poderiam começar a ajudar. Então, quando a gente começou a entender o segundo ponto, então, o primeiro é a mudança de mindset da liderança. O segundo é entender que se não trabalhar em colaboração não adianta, né? E o terceiro ponto que eu acredito é a oportunidade de pessoas, né? No sentido de delegar, de ter os protagonistas, as pessoas estarem engajadas dentro de um propósito comum. Isso começa a contribuir de uma forma importante. Então, eu gosto muito, como empresa, eu gosto muito de olhar a curva Smile, que é a curva sorriso, né, de valor agregado do negócio. Eu acredito muito que vai desde a pesquisa e desenvolvimento muito forte, tanto que a Randon Corp tem feito isso. Ano passado nós requerimos 66 patentes no NPI, segundo maior, só atrás da Petrobras. É que a Petrobras tem um orçamento infinito, bem infinito, quase infinito, né? Mas mostra o que nós estamos fazendo. E na outra ponta, quando tu olha essa transformação digital, que é na parte de marketing e comércio. Então é o exemplo que tu vê uma Apple de um lado que faz tecnologias e patentes, o iPhone primeiro, acho que foi o produto com o maior número de patentes na história. Não sei se hoje já tem outros, mas quando iniciou naquela época. E tu tem uma tecnologia que tu tem o controle, tu tem a patente, tu tem o desenvolvimento e é disruptivo. E na outra ponta, quando tu fala de serviço digital, tu tem essa parte de informação junto ao cliente, dados, a distribuição, né? Também. Tu ter todo esse contato que é importante. Então, nessas duas pontas nós estamos trabalhando. Tanto que nós temos, então, o Instituto Hercílio Randon, que é uma ICT hoje, praticamente 60 pessoas diretas que trabalham conosco, além dos professores contratados, e universidades, são aproximadamente 300 pessoas no total, que trabalham só em tecnologias disruptivas, mais de 100 milhões de reais investidos no último ano nisso, né? E isso que traz essas patentes, essas oportunidades. E aí vem o material compósito, que nós estamos aí produzindo, que são materiais de 50% a 70% mais leves, já em alguns produtos de semi-reboque e até caminhões. Dali também vem o desenvolvimento de um eixo regenerativo elétrico, que já está no mercado. Esse ano devemos produzir 50 conjuntos, desde a bateria
até o eixo inversor, no sentido de... Só para explicar para a turma, porque para o pessoal que é leigo, esse eixo que ele está falando é um eixo que vai na carreta e quando está descendo ele vai carregando e na subida ele ajuda o caminhão a subir, não é só a carreta que puxa, né? Não, e pode reduzir até 25% do consumo de combustível, além de dar mais potência para o caminhão e para o conjunto na subida, né? Então, são essas tecnologias disruptivas que vêm. E recentemente nós temos aí a Naiwan há 2 anos, que é uma tecnologia de transformar micro-nióbio em nanotecnologia. Então hoje nós estamos aí em tintas, por exemplo, a gente consegue reduzir o tempo de cura, uma tinta à base de água sem solventes, e podemos aí também dar uma proteção de 3 a 4 vezes mais na questão da tinta. Então são tecnologias que vêm isso. E do outro lado, né, o mundo das startups. Hoje nós temos praticamente 7 investidas diretas e no total quase 30 indiretas. Nessas diretas nós somos minoritários, é um super aprendizado para nós e está dentro do nosso ecossistema. Então aí nós temos, por exemplo, a Delta, que foca muito cada vez mais somente na questão da eletrônica embarcada, do monitoramento do produto. PX caminhoneiro, então aí para quem tem transporte é uma oportunidade ímpar de precisar um caminhoneiro ou até um ajudante de caminhoneiro contratar para uma carga específica ou para um momento. Então são startups, o exemplo, né? A Truck Help foi a primeira startup nossa investida, então que conecta esse mundo de soluções para o transporte que nós como Randon Corp queremos estar cada vez mais perto do nosso cliente, com mais informações e mais serviços, né? E dessa linha de serviço a gente está também hoje até com a Adiante, que é uma parceria com a Gerdau. Então, quando fala em colaboração, o que a Gerdau tem a ver? Antes de tudo, nós sentamos com a Gerdau, conhecemos os gaúchos, né, de Porto Alegre. Fala a mesma língua, né? Fala mesmo gauchês, né, brincando, mas o mais importante é a parceria e a colaboração, é muito mais na questão de propósitos comuns ou valores comuns, de criar algo, isso que nos dá muita força. Então, a Adiante hoje é uma empresa de aluguéis de equipamentos, né, de semi-reboques, caminhões, equipamentos pesados, e estamos aí trabalhando, principalmente para o agronegócio, que sem dúvida, o agro para nós é o nosso grande cliente, é o que nos orgulha, que orgulha o Brasil, né, porque a gente fala que nós, sem dúvida, somos o celeiro do mundo. Sim, então vamos ter que cada vez mais investir para melhorar essa nossa competitividade na indústria, especialmente para o nosso agronegócio. Difícil você não estar andando na estrada, você não se deparar com uma plaquinha na sua frente. Quando você vai para Cosmópolis, quando eu vou para Ribeirão, para Prudente. Randon, quem não conhece Randon não roda de carro, né? Vamos falar a verdade, né? Mas legal que o Daniel trouxe aqui vários exemplos de como a inovação como pilar estratégico trouxe resultados para a criação de novos produtos, né? E o que eu queria te perguntar é, além dessa inovação interna, que tem o P&D, que tem essa relação e tem a relação com as startups também, como que se dá essa relação com as startups? Você tem um programa de aceleração, você tem uma incubação, como que vocês se relacionam com ela? Tem vários movimentos. O primeiro é a nossa turma entender a linguagem, né? Então a gente tem até treinamentos que têm sido importantes. Por exemplo, esse do Cowork que começou lá em 2017, eram 3 pessoas, depois no outro ano foram 5, quando viu nós tínhamos uma turma ali de mais de 30 pessoas, né? Então nós temos aí a Conexo, que é uma área de Open Innovation. Que é aquela estrutura que eu conheci lá. São quase 2 mil metros quadrados, né? E ali a gente tem essa oportunidade de trazer também as startups que possam participar de eventos. Nós tem muito isso, né? Tem aceleradoras. É um cubinho. Tem parceiros, a Conexo não é só da Randon Corp, tem outros parceiros que investem ali. Mas a oportunidade é isso aí, é um desenho do clube. Tanto que de vez em quando a gente vem aqui no clube, a nossa turma mesmo, né, dessa área de transformação digital, ela acaba participando. E tem muito investimento isso, que é para essa turma aí que eu falei dos 15, que depois virou 30 e aí vai. Então eles têm cursos às vezes de 6 meses, então eles ficam praticamente 70% do tempo nesse curso e 20% nas suas bases ou 30%, né?
E aí aproveito para entender todo esse mundo do disruptivo, que é isso que nós queremos, a transformação digital. Então, esses treinamentos são tão importantes para nós como na conexão que nós temos aí. Mas é o que você falou, você tem em Caxias, você tem uma base industrial grande, né? Então você tem o Marco Polo, você tem uma turma toda que só esse ecossistema ali sustenta, né? Nós criamos, tu vê, quando fala em colaboração lá atrás, junto com Marco Polo, Florencio, Soprano e Randon, nós criamos o Instituto Hélice, que hoje é um instituto aí com mais de 30 parceiros, que investe também em startups, tanto locais como fora. Então, e ali trazem também soluções, não só para... O instituto é alimentado pelas empresas, né? Você tem um funding lá e ela que gerencia isso tudo. E é como tem o Caldeira em Porto Alegre, como tem outros institutos, né? Então tem essa visão de contribuir com esse ecossistema. E é importante, a nossa visão eu brinco lá, nós queremos criar, como tem o Vale do Silício, queremos criar o Vale do Galete da Polenta, né? Esse é melhor, eu prefiro. Não, mas tu vê a região da Serra, principalmente depois da pandemia, nós percebemos a oportunidade desse trabalho remoto. E ainda hoje, dentro da empresa, a gente está num nível, para muitas áreas, até híbrido, né? Sim. E algumas áreas, as pessoas nem... não volta mais. Tu não consegue contratar, a não ser que a pessoa esteja remoto. Né? Então, ter essa flexibilidade, ainda mais hoje, no dia a dia do trabalho, é importante. Se o propósito da empresa está claro, se os valores estão claros, se é importante fazer alguns eventos olho no olho para melhorar a liga, né, como a gente diz, entre as pessoas, excelente, tem que fazer. Sim. Mas também tem que ver essas oportunidades que hoje a gente pode contratar as pessoas, independentemente do local que estejam, para algumas áreas indiretas, né? Lógico, na produção da fábrica é um desafio. Sim. Mas ainda é desafio, mas, por exemplo, durante a pandemia, nós montamos uma máquina que trabalha na fricção das ponteiras, que nós já tínhamos montado outras pela empresa, veio e montou. Claro. Mas o britânico não conseguiu o visto para entrar aqui, né? Porque na época da pandemia tinha muitas restrições. Foi montado tudo virtualmente. Então ele estava lá com tipo um Google, aqueles óculos lá, se conectando, e foi montada a fábrica. Eu fui lá, apertei o botão, funcionou, deu tudo certo. Deu uns passinhos para trás, mas assim, a turma virtualmente conseguiu. Então, assim, a pandemia nos ensinou também a acelerar algumas coisas, né? A gente ajudou, junto à universidade, a desenvolver respiradores, questão assim de semanas, o que num projeto dentro da empresa leva muitas vezes anos, né? Então, a pandemia acelerou a nossa visão de desenvolvimento, do próprio várias tecnologias internas nossas. A gente percebeu que nós podemos, aí, quando tem um propósito, um trabalho em conjunto e colaboração, as coisas são muito mais rápidas. E tem funcionado isso, né? Então, para nós, por isso que eu falo que os protagonistas são as pessoas, porque quando eles entendem o propósito, independentemente de onde estão, como estão, a oportunidade é ímpar. E é por isso que você não tem essa dificuldade de trazer pessoas de fora, porque quando você tem os pilares muito fortes, muito sólidos e é propagado para a corporação como um todo, aí você não tem essa dificuldade de trazer pessoas, mesmo que seja remotamente, né? Não, e a gente percebeu a própria hoje, né, para trazer a nova geração, né, porque meus filhos já estão aí, ano que vem, já entrando na faculdade, a minha filha mais velha, a gente percebe que é uma geração movida muito mais ainda para o propósito, né? Então, nós mesmo em 2021, nós lançamos aí nossa ambição ESG, que ela é importante por dois motivos principais. O primeiro é para deixar claro internamente e para a sociedade onde nós queremos chegar. Então, 2030, nós queremos reduzir em 40% das emissões do gás com efeito estufa, né? Sim. Então, esse é um dos pontos principais. E segundo, a gente percebe como começa a atrair as pessoas e elas começam a desenvolver tecnologias, né? Então, a própria questão do nanonióbio, a gente conseguiu desenvolver um creme para proteger a pele dos raios da solda, né? Mas o que tem a ver a Randon Corp com cosmético, né? Essa é a grande pergunta. Aí o pessoal foi lá, não, mas está aqui o nosso propósito, conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. Então, né, tá aqui na questão também na nossa ambição ESG, zerar acidentes graves, ou na questão das pessoas valorizadas e respeitadas como um dos principais princípios, né? E a pessoa falou, olha, é um desenvolvimento, achamos uma startup que estava conectada, testou nosso produto de nanonióbio
E hoje estamos aí trabalhando, aí, desenvolvendo esse produto aí que pode ser, quem sabe, aí para outras utilidades na área de cosméticos. Mas é um exemplo que veio de uma demanda e para proteger o soldador, né, dos raios da solda. Então, não é que a Randon Corp vai ser um fabricante de cosméticos, mas nós temos a tecnologia e algum parceiro pode desenvolver. A gente pode produzir só o nanonióbio, mas alguém vai poder comprar. Claro. Então, essa oportunidade de portfólio de negócio, o próprio Rancharan fala, né, no teu business, você tem que olhar a tua cadeia de negócio e tem que tentar preencher. Se alguém não preencher, você vai alguém vai preencher esse gap, né? E ao mesmo tempo, você tem que ver um portfólio de negócio onde tem, olhando como um P&L, quer dizer, tem que ter um responsável, tem que ter uma visão clara disso, e com parcerias tem muitas oportunidades, né? Então, legal. Assim, a gente busca não perder o foco do negócio, né? Sim. Esse é o nosso tempo. Mas tem algumas oportunidades que tu pode vender um teu produto aí, que é uma tecnologia nobre, e ajudar as pessoas, por que não, né? Então, a gente ajuda. Claro. Então, esse no final do dia, é o nosso ESG, né? A questão do ambiental, a questão do social, e com uma boa governança que vem se desenvolvendo aí, desde principalmente depois que a empresa abriu capital na década de 70. Fica aí, ó, tem matéria-prima, tecnologia, para quem se interessar. E a gente andou aqui envolto aqui a parte da tecnologia para Randon. Aí eu queria entrar um pouquinho no detalhe, Daniel, de como está essa tecnologia para dentro da eficiência produtiva da corporação, por exemplo, vamos dizer indústria 4.0, mas já indo para gêmeos digitais, que você falou do uso do óculos agora para fazer a criação dessa máquina. E a gente viu recentemente aí a NVIDIA lançando, junto com a BMW, a primeira fábrica criada via gêmeos digitais para validar essa tese, e depois realmente a construção da fábrica, né? Como que você está enxergando essa perspectiva de tecnologia aplicada para eficiência produtiva da fábrica? Nós temos um caso interessante aqui, que na época da pandemia, metade do ano, apareceu uma oportunidade de compra de 256 robôs que tinha fechado uma fábrica aqui da Ford, São Bernardo. Me lembro. E no início da pandemia seguramos alguns investimentos, né? Então sobrou um espaço ali. Em 2 dias nós falamos com o conselho rapidamente, então essa agilidade sempre é importante, né? E nós conseguimos comprar 256 robôs. Então agora tu tem um problema, tu tem 256 robôs, tu tem que colocar na fábrica, né? Com preço bom. Então a gente acabou indo numa estratégia, compramos uma empresa de automação, né? Porque queira ou não, 50%, 60% do custo não é o robô, é o processo e toda a automação. Então nós compramos na época a Auton, e é uma empresa que nos ajudou aí a colocar a cada ano vários robôs. Então, uma empresa que tinha 80 robôs na fábrica lá em 2000, nós tínhamos comprado 250, né? 16. Então foi essa a visão, e aí nós vimos como um business também, começamos isso. Para acelerar esses tempos, nós compramos a parte do equity da DB Server, que é de Porto Alegre, que é uma empresa de software e desenvolvimento, que aí vai toda essa parte, né, Rodrigues, quando tu fala do futuro, né? Então tem que olhar não só o desenvolvimento de software, como também a inteligência artificial. Sim. Então, quando fala em produtividade, nós estamos olhando o foco nosso muito forte, usar a inteligência artificial na linha de produtividade, né? Então, que seja da manufatura 4.0, da questão de estoque, de análise de estoque, né? Então, fazer tudo que a gente pode fazer de ferramentas e projetos que também usem isso, né? Então, essa evolução das fábricas, né, cada vez mais com tecnologia é ímpar, né? E a questão da automação ajuda aí principalmente para poder melhorar cada vez mais a qualidade e repetibilidade, e também para a segurança dos nossos colaboradores. Então tem um investimento muito forte disso, né? E é importante, né? Então, a história da nossa região da Serra, nós somos o segundo polo metal mecânico lá. Sim. E ela é muito forte pelo conhecimento em ferramentaria, né? Então, ter conhecimento em ferramentaria e agora em automação, na parte das novas tecnologias, pode ser uma diferença importante para a empresa melhorar a sua competitividade, e mais as tecnologias disruptivas que nós estamos trazendo junto aos nossos clientes. Então,
Nessa parte de automação tem sido uma experiência importante para nós e crescido bem o investimento com E os robôs todos operantes? Agora, eu acho quase todos, né? Depois de 4 anos. Alguns nós até vendemos, né? A gente acabou também... Mas legal, porque foi um crescimento... Mas também essa Alton também ela faz serviço para terceiros também. Tá, isso é importante bacana. Aproveitar e divulgar. Claro. Legal. Então, e estamos também já nos Estados Unidos com ela também, com alguns projetos interessantes, não só na nossa fábrica, como também de terceiros. Então, legal. Essa área de tecnologia, a parte assim que... Porque assim, tu pega, né, a gente fala do Brasil, nosso desafio competitivo, a gente tem várias... Nosso custo Brasil, né, a gente fala hoje é 1,7 trilhões aí, segundo um trabalho que tem ali da própria Movimento Brasil Competitivo, né, comparando os países principais hoje. Então, esse custo de a logística, tributário, burocracia, tem sido um desafio enorme. Mas quando nós olhamos investir muito forte em tecnologia, é o que nos garante poder exportar né, hoje para mais de 120 países. Traz eficiência, então, né? Muito então a gente eficiente. consegue. E com tecnologias disruptivas, a gente, sem dúvida, pode chegar com produtos com mais tecnologia, com maior valor agregado no Brasil, e no exterior. Mas isso é uma área que nos deixa muito felizes, assim, porque a gente vê muitas oportunidades de novos sistemas, de novos software, como também nessa parte de robô, né? Impressionante. Você falou um pouquinho de mercado internacional, eu queria entender com você como que está esse movimento, se está, vamos dizer assim, atingindo vocês esse movimento protecionista no mundo, ou se vocês estão navegando... Não, eu acho que desde a pandemia se buscou primeiro das empresas do mundo, globais, não depender só de uma fonte de um local, né? De um país, principalmente, porque isso a gente viu durante a pandemia, é um exemplo, né? Claro. Então, e isso é uma preocupação da cadeia como competitividade. Segundo, nosso posicionamento hoje, então, quase 60% da nossa receita é autopeça, agora com a aquisição da empresa no México, então deve aumentar mais ainda, né? Mas assim, olhando isso, nós temos um posicionamento como empresa global, até porque os grandes fabricantes de caminhões, ônibus, acabam cada vez mais sendo globais e demandando plataformas globais, né? E outro ponto que tem ajudado, o próprio exemplo, a Volvo já coloca, né? Ela não quer ser net zero em 2050, ela quer ser net zero em 2040. Não vai fazer sozinho, né? Esse net zero depende da cadeia, então a nossa visão é bem clara de poder ter essas tecnologias disruptivas e trabalhar nas nossas reduções de emissões, porque nós podemos aí conquistar cada vez mais clientes, né? A gente é muito forte na América Latina e na Norte América em autopeças, mas também com fábricas hoje na China, na Índia, crescendo nesses mercados asiáticos, que para nós também é muito importante. Mas eu vejo assim, tem um protecionismo, mas ao mesmo tempo a gente tem também unidades no exterior, né? Ou quando não é somente na Europa, às vezes é uma área de um warehouse, é um escritório de P&D, mas praticamente todos os continentes nós temos aí, exceto a Europa, fábricas mesmo que produzem nossos produtos. Aí já não existe mais isso para você, porque você colocou o pé em todos os lugares, né? Praticamente sim, a empresa tem crescido, que pelo menos com uma área comercial, um centro de distribuição, praticamente nós estamos bem servidos do mundo. E onde você tem essas outras plantas? Foram aquisições ou crescimento? Bom, eu na época, em 2008, eu estava como presidente CEO da Fras-le. E a Fras-le é uma das nossas empresas, é capital aberto também, enquanto o mercado em 2008 estava, para 2009, praticamente as autopeças caíram 30% a 40%, a Fras-le manteve a receita. E eu lembro que em 2008 nós estávamos recém comprando uma fábrica ali em agosto, no Alabama, que é em Prattville, depois abrindo a fábrica na China em janeiro e um warehouse na Europa, né? Então todo mundo segurando e nós acelerando. E foi um ano bom 2009 para a Fras-le também. Uma empresa que tem muito forte mercado de reposição e exportação. Então, esse posicionamento foi muito importante. Então, a gente tem essas fábricas, tem no México também, que é a Suspensys. Na Argentina, nós temos uma fábrica de semi-reboque em Rosário e mais um grande centro de distribuição de autopeças na Grande Buenos Aires, né? Nós temos também a fábrica na China, na Índia, né? E centro de distribuição na Europa. E também nós temos na Inglaterra também uma empresa que é uma parte distribuidora de
de autopeças, né, que nós compramos recentemente. E na África, nós temos alguns parceiros que fazem montagem, principalmente semi-rebox. Né? Esse modelo de autopeças... Além do Brasil, né? Daniel, esse modelo de autopeças que demanda uma necessidade de armazenar a peça por um determinado momento, determinado período, né? Porque você tem uma peça num trator, vamos dizer assim, necessariamente tem que guardar durante 10 anos para ter reposição, né? Como que você enxerga a chegada das impressoras que imprimem nesses metais moldados para a substituição desses estoques? A impressora 3D é um grande processo disruptivo, né? Então, por exemplo, algumas empresas já conseguem hoje, quando tem alguma peça que é cara, que é difícil ter estoque, ela consegue montar essa peça que ela é provisória, né? Ela consegue ficar na máquina provisória até a original chegar, né? Então, e é o futuro. O grande desafio da impressora 3D, que eu acho que é buscar uma peça customizada com escala. E eu acho que não é impossível. As tecnologias que estão vindo aí, quem sabe, se conseguir ter uma peça customizada ao mesmo tempo com escala, pode ser a grande processo disruptivo. Por isso que é importante cada vez mais investir em tecnologias, né? Porque o grande conceito não é só quem produz, né? Qualquer um logo no futuro vai poder produzir se tu tiver essa tecnologia. Mas ela dá uma grande oportunidade às impressoras 3D, tanto de testar mais as peças ou fazer moldes e coisas mais rápidas, como também, em vez de ter um estoque grande dentro do cliente mesmo, ter um estoque grande, ele pode fazer essa peça como provisória até trazer outros. Então, assim, a impressora 3D, evolução cada vez mais rápida, e logo acho que vai ser uma impressora 3D de alta escala, para poder fazer produtos e perene, né? Que não é só aquela que vai ser provisória. Não, né? acho que não. Acho que tem oportunidades, né? Sem dúvida. Lógico, algumas peças mais de segurança não, né? Mas em geral, para peças que não tem questão de segurança ou que não é tão estruturada, que não é uma parte estruturante do produto, eu acho que não teria problema nenhum. Né? Olhando para a visão de futuro da Randon, Daniel, o que você acha que é uma tendência tecnológica que vai fazer com que a indústria de transporte e logística mude nos próximos 10 anos? Aí agora é chute mesmo. Né? Pô, tu pode pensar desde o drone, os carros autônomos, veículos autônomos. Eu acho que tem muita oportunidade, né? Primeiro a questão de segurança, né? A gente fica muito feliz de ver essas tecnologias de carros, de veículos autônomos, né? Próprios caminhões, é impressionante as novas tecnologias. A eletrônica embarcada também, a gente tem investido muito nisso, né? Como oportunidade de segurança, até de saber o peso por eixo do produto, né? Então ter mais informação do desgaste, até para saber o total cost of ownership do produto, né? Então quanto mais sensores, mais informações e monitoramento nós tivermos, isso dá segurança, dá mais eficiência para o transportador. Então a gente tem um projeto bem legal nessa parte de eletrônica embarcada, que no próximo Rural Talk aqui a gente vai vir aqui, André, daí eu trago... Vamos explorar. A gente vai estar bem evoluído aí como... né? Então acho que tem essa oportunidade. Os transportes também, a gente vê essa parte de automação, acho que é a parte do veículo autônomo também, né? Eu acho que tem muita oportunidade. A gente tem aí o nosso projeto Pittsburgh, que é o One, que a ideia é para pátios, né, controlados, para fazer principalmente a logística interna, né, do semi-reboque de um lado para o outro. Hoje nós já estamos testando ele autônomo, né? E esse é o futuro cada vez mais para esses projetos, né, de área controlada, então é importante. E a questão do transporte, né, o que a gente vê hoje, o transporte, por exemplo, um caminhão tem um conceito semi-reboque, cada cliente tem uma demanda diferente, né? Então cada produto, então por isso que tem uma variedade tão grande de semi-reboques, né? Então a gente tem visto aí que tem uma evolução importante. O que a gente tem investido muito, que é o desafio nosso, é a redução de peso, cada vez mais, isso continua. Então, cada vez mais tu vai ver produtos com menos peso, né? Com cada vez mais resistência, né? E também com menos consumo de combustível, né? Esse é o desafio, né? Sustentabilidade, né? Sustentabilidade, né? Talvez padrões, acho que o grande desafio ainda continua a olhar os padrões, né? Tem um padrão mais no mundo, né? Porque cada rodovia é um processo.
Os excessos de carga também são um problema, né? A gente vê isso aí nas nossas rodovias, então acho que tem no desafio, mas também as rodovias no Brasil, infelizmente, ainda muito aquém do que nós precisaríamos. Né? No transporte também vai ter um incremento maior do ferroviário, mas não quer dizer que vai reduzir o transporte rodoviário, né? Porque o ferroviário é de ponto a ponto, né? E tu ainda vai precisar. Da fazenda para a ferrovia vai precisar ainda. Cada vez mais o desafio também dos grandes centros, né? As cidades que acabam limitando aí para caminhões e tipo São Paulo, trânsito, né? Então tem essas limitações. Então tudo isso aí acaba gerando oportunidades então a gente vê cada vez mais o transportador do produto, cada vez mais uma demanda bem específica, né? Então esse é um desafio para a indústria, porque a indústria tem que ter escala, mas ao mesmo tempo tu tem um cliente que demanda características diversas, né? Isso é difícil, né? Mas acho que esse é o desafio, por isso que eu acredito num modelo, quem sabe, ali futuramente ser customizado com escala e ainda ter essa competitividade. Mas assim, acho que o lado bom de tudo que a gente vê isso aí, que são oportunidades que dê mais segurança para o motorista, mais eficiência no frete, menor custo, com menos tempo, né, de carga e descarga. Então, no final do dia, é um projeto que nós queremos cada vez mais melhorar, e porque o Brasil ainda vai continuar crescendo muito no agronegócio, no transporte. A gente percebe, por exemplo, um incremento enorme, né, do e-commerce. Sim. Né, como você vê vários, né, os furgões Sider menores e, né, o truck, né, sobre chassi dentro dos grandes centros, e nas estradas cada vez mais produtos transportando isso. Então, o lado bom é que o Brasil acho que está nesse papel importante. E na questão da própria Addiante que nós temos hoje, o Brasil ainda na parte de aluguel de produtos, renta, ainda é pequeno comparando a proporção de outros países como Estados Unidos. Então, acho que tem muitas oportunidades. Então, assim, acho que a logística do Brasil nós temos que continuar investindo forte. Né? Acho que os governos têm que continuar investindo na parte parceria pública e privada, tanto ferrovia, nas estradas, para dar um melhor acesso e escoar a nossa produção e voltarmos a ser um pouco mais competitivos na logística, que ela é importante. E a gente percebe aí, qualquer flutuação aí no mundo, o custo do container já dobra, triplica de preço. Então acho que é um desafio cada vez mais logístico, né, de ter essa competitividade. E assim, eu sou um pouco leigo no seu departamento aqui, Daniel, mas assim, quando você olha para um case de sucesso, né, dentro desse mercado seu, o case de sucesso está no Brasil ou você tem algum lugar que você se espelha hoje? Pois é, tu sabe que um exemplo, nós temos agora em setembro a principal feira mundial que é chamada IAA, na Alemanha, na Alemanha. Desculpa, em Hannover, que é a feira do transporte de caminhões e semi-reboques, principalmente. Né? E nós tivemos 2 anos atrás e o nosso eixo elétrico, que nós temos regenerativo, está muito acima do que eles estavam apresentando os principais fabricantes da Europa. Então isso chama a atenção que nós estávamos acostumados a ir para lá e aprender com eles. Entendeu. Então hoje a gente fica muito feliz. Não que a gente não tenha, tem muitas coisas para a gente possa aprender, né? Sempre mas tem coisa para aprender. Nós ficamos bem assim, muito felizes, né? De chegar numa feira e ver que nós estamos à frente de algumas tecnologias. Então acho que tem oportunidades. As próprias questões da mobilidade, né, sustentável, que é um dos nossos pilares aqui, a gente vê que os países estão muito mais à frente, como a Alemanha, outros países, do que o Brasil. E aí acho que é um papel de setor privado, junto com as entidades e os governos, para investir um pouco mais nas regras, leis, mas também nas cidades com uma mobilidade mais sustentável. Né? Smart Cities, né? Smart Cities. E com essas tecnologias, acho que tem uma oportunidade ímpar, né? Mas assim, a gente consegue perceber que tecnologia no Brasil tem, até porque as principais montadoras de caminhões são globais, estão aqui. Então, para nós, o que a gente precisa talvez é um trabalho mais de regulamentação no país e também dos governos e a iniciativa privada com alguns investimentos mais. Mas é interessante o Daniel falando isso, porque a tecnologia que a gente tem no agro aqui também nós estamos exportando para o mundo. Isso é interessante. Então, o que você comentou que
lá na Alemanha, né? A gente tem aqui cases que nós estamos levando para fora também. O agro é fantástico. Hoje, quando tu olha a questão do 5G, que tanto na indústria também a gente consegue melhorar, mas no agro que o pessoal tem feito, próprios produtos que se compra aí, né? Não existe mais um tratorzinho, né? Eu fiquei tudo curioso. Produto de $500 mil para cima, Eu fiquei curioso que a gente fala muito aqui do continente africano, né? E vocês estão lá, né? Você comentou que vocês estão lá. E a gente acredita muito nessa tecnologia de exportação para a África, que a gente acredita que é vamos dizer, um novo celeiro aí de oportunidades, muito parecido com a gente aqui no Brasil. Não. Então, quem está explorando lá, a gente está super curioso. A gente teve outro dia com o Edson da Caima, que tem mamona lá, e quer dizer, a área que ele planta lá é muito maior que está no Brasil hoje. Então, sempre quando tem, vamos dizer, novos entrantes lá, nós estamos curiosos para aprender e entender um pouquinho mais como é que a gente pode botar esse pezinho da rural lá também, né? Porque o que a gente fala é que a tecnologia produtiva do mundo tropical, quem detém é o Brasil, na verdade. Sim. Então, e a nova fronteira agrícola mundial é a África. Lógico que os chineses compraram, mas ainda é a África, a gente vai ter que negociar com os chineses. Mas assim... Dá para arrendar. Mas o intuito é como que a gente consegue levar essa tecnologia de semente, tecnologia produtiva, para o mesmo ambiente que nós já produzimos hoje, que é a África. Então a gente tem que olhar como a gente consegue exportar a tecnologia nossa para lá também. Mas eu quis comentar contigo sobre como você vê os pares da tecnologia de semi-reboque, de reboque, porque eu realmente imaginei isso. Falei, cara, a tecnologia que vocês criaram aqui dentro do solo brasileiro é uma tecnologia específica para a região do Brasil, porque as montanhas, as necessidades... Nossas autopeças todas, o que a gente produz aqui, o que a gente exporta para Estados Unidos ou outros países mais desenvolvidos são diferentes, né? São diferentes. Então, o nosso campo de provas, que é o CTE, que é o maior da América Latina, com capacidade de 16 toneladas por eixo. Por que 16 toneladas, né? Porque aqui o pessoal põe sobrecarga, né, em várias áreas. Então, a gente tem essa preocupação de ter testes que sejam a realidade no dia a dia, né? Então, sem dúvida, então tu tem que especificar o produto. Nossas estradas também, a gente fala aí 10, 11% das estradas pavimentadas. Sim. Então vai botar um produto lá no Mato Grosso, ali nas estradas, né? Então tu sabe que é diferente o conceito do que um produto na estrada com asfalto, ou americano, que é quase tudo plano, né? Então, lógico, alguns estados tem várias montanhas, mas assim, olhar o grande volume, eixo principal ali é praticamente plano, né? Então, e como é diferente também as regras na Europa, né? Então, acho que tem que entender um pouquinho cada país. Agora, nessa visão de ir para a África, é isso, tem que entender localmente, né? Então, tu pode produzir um produto, tecnologia aqui, mas tem que estar lá, sentar com o cliente, entender as demandas deles, testar o produto lá antes de... Tem que vivenciar. Né? Mesmo às vezes um país do lado aqui, simples, às vezes, puxa, o jeito, né? As rodovias são diferentes, as leis são diferentes, até o uso, né? Às vezes como é usado e praticado dentro de um país é diferente. Então tem que entender, tem que usar essa inteligência, né? Mercadológica para trazer o melhor produto, né? E essa experiência nossa de 75 anos para nós é que nos orgulha aí de poder estar aqui em vários países, principalmente na nossa América Latina. Parabéns pela trajetória. A gente está chegando ao final, a gente sempre gosta de pedir para os empreendedores que já estão mais calejados dar alguma dica para os startups que estão começando, para os empreendedores que estão iniciando sua trajetória agora, porque a gente sabe que manter isso exige, como se fosse uma maratona que meu amigo faz aqui, né? Não, e até também comentar que, são grandes incentivadores. Sem dúvida. Então, se tem alguém assistindo aqui que eventualmente tem interesse na Randon, o que essa turma tem que fazer, né? O que vocês estão olhando, né? Então, acho que eu fico um pouco da dica aí para essa
por esse time de raçudo Você que tá esqueceu aí. de falar do queijo do vinho, mas tudo bem. Calma, o queijo do vinho é depois. Aí depois, né? Tá encerrando. Vamos encerrar. Tem que falar do queijo do vinho. Esqueci, rapaz. Você que tinha que puxar, pô. Pô, eu sou consumidor, ele vai falar assim. Esse é o lado bom. É difícil não ter alguém que não já provou, né, no meu consumidor, não nas carretas. Eu né, sou suspeito para falar. Mas assim, tu sabe que nós estamos aí, nos colocamos várias vezes entre as 100 corporações mais amigáveis com as startups. Desculpa, Legal. a expressão não é Não, amigável, mas o nome, mas tem um prêmio, né, que Claro. é as principais corporações. E eu acho que é um aprendizado nosso interno de sair desse mundo muito corporativo para a linguagem de startup, né, para estar aberto naquele conceito de colaboração e aprender com startups, né? Então, a Randon Corp entra no site, está ali bem claro o nosso propósito, tem a Conexo, tem toda a área da Hands, que é a nossa vertical de serviços e que ali tem essa parte toda de transformação digital, tem a Randon Ventures, que investe também diretamente nas startups, acho que tem toda a comunicação ali para... E também, assim, tem que abordar as pessoas, né? Então, eu falo assim, às vezes Claro. as pessoas têm aquela receio de, vou lá na empresa vender uma ideia, né? E esse é o desafio que nós falamos muito com as lideranças, né? Estar aberto ao que vem de novo, estar aberto às startups, né? Então, através de parcerias que nós temos, né? Tanto com aceleradoras e outras, o próprio Instituto Hélice nosso, onde nós temos aí na região da Serra esse papel importante. Também estamos dentro do Caldeira, em Porto Alegre, com a Hands e a Randon Corp e a própria DB. Então, esse mundo para nós é um mundo que a gente vê com muitas oportunidades. O que a gente indica para o empreendedor, primeiro, é ter resiliência, né? Que esses projetos que a gente tem, o próprio Eixo Elétrico e outros, alguns são exemplos que, se tu conversa com a turma aí que liderou esse projeto, eles pensaram em desistir umas 8 vezes, né? Que sempre chegar, mas não dá por causa disso. Não dá por causa disso. Meu pai também, né? A visão, eu trago dos valores do empreendedor. Cara, se tem uma ideia, tu acredita nela, toca adiante. Eu falo muito que a empresa, o grande papel da empresa, a gente sabe que a gente quer sair do ponto A e chegar ao ponto B. O como chegar que é o desafio, entendeu? Então, hoje o vento está a favor, amanhã o vento muda, né? E aí tem que ser rápido de mexer nas velas aí do teu veleiro para chegar no ponto B. E para startup é a mesma coisa, tu tem uma ideia, tu tem um business, tu acredita que vai chegar lá com esse business, então é ter resiliência, vai testar uma vez, vai testar duas, vai ter gente que dizer que isso aqui não dá certo, eu acho que tem que ter resiliência. Tem que testar. agora também, assim, se tiver que mudar o conceito, mude o conceito. Claro, né? Acho tem que que estar aberto. é a visão que a gente fala, R, mas R rápido, é o conceito de startup. Tem que pivotar, Tem que pivotar. E não tenha medo de abordar as pessoas, né? Se tu sabe que tem alguns empresários que estão nesse setor, né? E hoje a maioria dos empresários até estão via Instagram, via LinkedIn. Sim, não tem acesso. Todo mundo hoje acho que tem um acesso. Tá aberto, né? Tá aberto. Tem que botar a cara, né? Tem que ir atrás, é isso. Porque o grande empreendedor, né? A gente brinca, não é só o que tem conhecimento, é o que não tem medo de falar com as pessoas, de testar, de errar, né? E que consiga buscar esse network que é muito importante hoje nessa troca de ideias. É um aprendizado enorme e dali pode ser que tu dá um estralo dizendo, poxa, saiu um ponto que eu não tinha pensado e que pode viabilizar meu negócio como startup. Não pode ter medo de levar não, gente. Que vai levar muito. Vai levar muito. Agora, essa resiliência é muito importante. Agora, Daniel, vamos entrar no que interessa. Queijos e vinhos. Conta um pouquinho pra gente aí como é qual que é a ligação da carreta. Transporte o queijo, transporte o vinho. com queijo e com vinho. Mais ou menos essa ideia mesmo. Azeite, tem um monte de vinagre, tem um monte de coisa. Meu pai falava que tem duas coisas que nunca vai acabar, que é comida e transporte, entendeu? Então as pessoas têm que comer, as pessoas têm que se aí não tem locomover. Então a gente está no negócio, acho que no médio e longo prazo sempre vento a favor, né? Essa é a nossa visão. Mas a parte boa do agronegócio a gente leva hoje como da família, né? Então nós temos um executivo que toca a operação. Meus irmãos aí estão até com o Paulo Herman, que era ex-John Deere, como nosso conselheiro lá também. E é um aprendizado enorme, mas é um legado que a gente trata não só como negócio, mas com muito carinho, por toda a história que meu pai tinha. Era a paixão dele, né? A gente brincava, então eu falava que a minha mãe ficava até com os ciúmes
que ele ficava muito mais no negócio lá nas vacarias do que no final de semana, às vezes com a família, mas por um bom motivo, né? E a história é impressionante, né? Então, na década de 90, ele, com um amigo italiano, vamos produzir queijo lá no Brasil, porque não podia importar. Você lembra da década de 90 que era mussarela e queijo de Minas que tinha? Era o que tinha. Né? E era bom, eu gostava. Mas, Era assim, o que tinha, né? Você também não tinha referência. Lógico que esses queijos todos hoje, próprios nossos nacionais, evoluíram muito nas últimas décadas, então a gente fica orgulhoso de todo o queijo nosso. Mas como parmesão, eu não conhecia, né? Então só praticamente importava, era quase impossível. Então meu pai resolveu trouxe 2 Boeings de vacas dos Estados Unidos, holandesa, e trouxe os equipamentos da Itália e o queijeiro de lá para ajudar a produzir. Né? Então hoje nós estamos produzindo mais de 100 toneladas por mês de queijo parmesão. Também nós importamos alguns queijos específicos, parmesão, ou pecorino, outros ali. E fica onde a produção? Fica em Vacaria. Fica perto de Caxias do Sul, aí, fica a 110 quilômetros de Caxias do Sul. Esse aí eu quero visitar, esse aí. E dali começou o queijo, já tinha maçã, depois começou a ir para as bodas de 50 anos dele, resolveu produzir vinho, então com a parceria com a Miolo plantávamos a uva, fazia o vinho. Azeite de oliva também, então prosciutto também, a gente traz as peças e faz toda a parte do corte. A grade é grande, gigante. Então tem uma linha boa de espumantes, de vinho branco, tinto, né? Então para nós é um orgulho e a família leva como negócio. Não é dentro da Randon Corp, já foi na década de 90. São coisas apartadas. Mas é um business que a família leva com muito carinho, muita paixão. Então a gente faz com amor. Compartilhar o link para a turma comprar aqui, que você falou que pode comprar online, né? Pode comprar a carreta e já com queijo. Já compra a carreta. Já vem abastecido. É um combo. Fazer um combo aí, né? Ter oportunidades assim. Mas é um orgulho para a família e a gente leva muito... são os valores do meu pai, né? Fazer algo bom, com qualidade, né? E acabamos aí sempre estando mais perto ainda dos clientes, porque pode não comprar a carreta, ou autopeça, ou serviços novos da Rennes, mas alguém sempre compra um queijo, um vinho, uma maçã. Então, para nós é... E o brinde de final de ano já é o próprio queijo. É isso aí. O brinde de final de ano vai ser o cupom rural com desconto lá. Olha, aí sim, aí eu gostei. Acho que tá bom, dá pra comprar no site direto. Comprar no site direto, fazer um kit já. Espaço Raro, o site. Qual que é o site? espacioraro.com. Espacioraro.com. Depois a gente coloca aí na tela. Vamos fazer divulgação. E também pode entrar no site da Randon Corp aí também, que tem outros serviços. Isso. Tem até seguro, corretora, tem banco. Multidisciplinar aqui. Não, e tem aproveitar... consórcio. O consórcio a gente até o lado bom. Nós temos uma parceria muito boa com a John Deere, com DAF Caminhões, legal. Que nós somos a empresa que faz o consórcio deles, né? Então, consórcio John Deere, consórcio DAF. Então, são exemplo aí do que a gente trabalha aí para o agro. Depois eu vou falar com o Matheus lá para a gente criar um desafio em parceria com a Randon, para a gente fazer um desafio para o agronegócio aqui. Sim, vamos lá na Conexo, tem toda a parceria, estamos abertos. E o agro é 100% ligado conosco. Né? Claro. Então, a nossa história é no agro e a Randon Corp tem comemorar esses 75 anos, principalmente por causa do agronegócio brasileiro. Muito bom. Show! Muito obrigado, Daniel Randon, por participar do nosso episódio do Rural Talks. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes. Aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. E também nos sigam no canal bmc.news, que passa lá na televisão. E também no YouTube, que tem mais de 1 milhão de seguidores. Eu não sei nem quanto mais seguidores a BMC tem, mas é gigante. E consegue fazer com que a gente consiga furar as bolhas e conectar aqui tecnologia com o agronegócio. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Amorim. Valeu, gente. Obrigado, Daniel. Até Valeu. a próxima. Obrigado. Valeu.